Querido Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, estamos em Tua presença, Senhor, para Te servir, bendizer, exaltar o Teu nome, Senhor, e proclamar, ó Deus, a Tua bênção. Querido Senhor, abençoa os nossos ouvintes, os nossos irmãos. Toma em Tuas santas mãos, meu Senhor, as nossas vidas, guardando, Senhor, os nossos corações, nos enchendo de alegria e temor, nos guardando, Senhor, nos nossos relacionamentos com a Tua igreja. Guarda, Senhor, a vida dos meus irmãos, guarda cada discípulo Teu, cada ovelha do Teu pastoreio, Senhor. Os Teus líderes, ó Deus, toma em Tuas santas mãos, manifesta o Teu poder na vida dos meus irmãos, crianças, jovens, adultos, os Teus mestres, Pai, os professores e pregadores da Tua palavra, os administradores, meu Senhor, do Teu povo. Pai, estenda as Tuas santas mãos sobre a igreja, dando a graça necessária, ó Deus, para o ofício de anunciar. Amado Senhor, Deus bendito, ouve a nossa petição. No nome bendito e santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa A Voz da Igreja, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. Esta é a edição 594, ano 13. O desejo do nosso coração, meus amados irmãos, desde que iniciamos o trabalho do Senhor, principalmente com emissoras, no período que nós estamos fazendo isto, nos 32 anos da nossa ocupação, com a proclamação através do rádio, nós louvamos a Deus porque não repetimos mensagens, louvamos a Deus porque não deixamos de apresentar, não tivemos nenhum processo de doença, qualquer coisa que nos impedisse, e nós sempre trazendo a palavra de Deus. Eu digo nós porque hoje, muito embora eu apresente sozinho, mas eu já tive neste período longo, desde 1988, quando a gente tinha o trabalho somente na congregação, até entrarmos no rádio e permanecer até hoje. Eu tive muitos cooperadores aos quais sou grato. Sou grato ao Senhor por ter me dado filhos e filhas. Não dá para esquecer nunca a cooperação dos meus filhos na graça. O Paulo Araújo, o Luiz Carlos, a Cleonilde, a Rita e muitos outros. Na emissora, o Diego Rodrigues, na FM, o Paulo José, o Breno, pessoas que me ajudaram muito e eu louvo a Deus. Minha esposa, com a equipe que levava as crianças, entrar no estúdio da emissora com 12, 15 crianças, entrar no estúdio com 8, 10 jovens, entrar nesses estúdios com 6, 8, 10 senhoras, todos me ajudaram, todos. Então nós fizemos, nós pregamos, nós ensinamos e nós continuamos com o mesmo propósito. Agora eu faço praticamente sozinho em termos de apresentação, mas eu tenho o suporte dos meus irmãos. Sem penalizar ninguém, sem fazer qualquer gesto indigno e recebendo o donativo, a ajuda, a contribuição para pagar. Então, não se trabalha só, louvo a Deus, e o nosso propósito, quando me ajuda, já sei. Se me ajuda, não tem fantasia. Não tem. Quem
me ajuda não tem fantasia, porque eu não fantasio. Eu não fantasio, eu não faço de conta, eu não tenho esforço mínimo para levar qualquer pessoa no bico. Então, prego a palavra com toda a liberdade, não contemplo. Claro que eu já tive perdas por causa disso. Já tive perdas, pessoas que me ajudavam bastante. E simplesmente saiu, puxou o tapete, tirou a ajuda e alguns ficaram até indiferentes comigo. E eu vou mudar nunca, não mudo uma vírgula, não muda nada, não mudo 1 milímetro, nem para frente, nem para trás, nem para um lado, nem para o outro. A verdade não muda. Disse isto para o dono de uma emissora quando ele veio me propor. Olha, você é muito incisivo e tal. Muda. Eu digo, não pode, doutor. Não tem uma mentira no meu trabalho. É porque o senhor se acostumou com a palavra diferente. Não muda, doutor. Não tem uma palavra para ser consertada. E é assim. Então, meus irmãos, fazendo a obra de Deus com alegria e ação de graça, porque sem esta graça eu jamais faria. A nossa meditação é no texto da Epístola de Paulo aos Coríntios, segunda, é porque se trata de carta, apesar de ser uma carta longa, com tantos capítulos, mas é segunda aos Coríntios, capítulo 9, versículos 5 a 11. Nós vamos ler e vamos aprender juntos. Vale a pena. Segundo aos Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 5 a 11. Tive como coisa necessária exortar estes irmãos para que primeiro fosse ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis também em boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, e sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais, para que toda a beneficência, a qual faz que por nós se dê graças a Deus. Louvado seja o Senhor, bendito Deus, lemos a Tua palavra, pedimos a Tua graça e pedimos pelos nossos irmãos. Abençoa e guarda cada um, dá a vitória aos meus irmãos, dá, meu Senhor, a cada um a compreensão da Tua palavra gloriosa. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Meus amados irmãos, a Igreja do Senhor Jesus estava sofrendo por causa de grandes necessidades, aperto na
terra da promessa, na terra de Israel, a região onde a igreja mais floresceu no princípio, que era em Judá. Foi ali que Jesus Cristo realizou muitos milagres na cidade de Jerusalém. Foi ali que Jesus enfrentou um juízo iníquo. Sacerdotes mancomunados com fariseus, com as autoridades romanas, e Jesus sofreu ali a indignidade deles, fazendo um processo nocivo, mas Deus estava agindo. Foi ali que Jesus foi sepultado, a sepultura emprestada, e foi ali que Jesus ressuscitou. Durante 40 dias, entre a ressurreição e o dia que ele foi assunto aos céus, cerca de 40 dias, e foi visto por todos os discípulos originais. Foi visto por uma multidão de pessoas. Jesus foi visto numa certa ocasião, que o texto não nos fornece detalhe, por mais de 500 pessoas. Eu aqui me exponho dizendo que só poderia ter sido no dia da ascensão do Senhor, no dia que ele foi assunto aos céus, no dia que ele renovou a promessa, dizendo que eles ficassem em Jerusalém. Então, meus amados irmãos, a igreja estava sofrendo. Eles tinham dificuldades, tinha problemas de preconceito contra os discípulos de Jesus. E havia uma falta de compreensão, que nós sempre temos também, em relação ao tempo do retorno do Mestre. No início deste capítulo 9 de 2 Coríntios, fala sobre a administração em favor dos santos necessitados. Eles estavam necessitados, eram pobres, estavam precisando de ajuda. E o apóstolo de Jesus Cristo orienta os irmãos. Ele diz: tive como coisa necessária exortar, orientar estes irmãos para que primeiro fosse ter convosco e preparasse de antemão a vossa bênção, uma bênção material para uma igreja necessitada. Toda vida houve os necessitados, toda vida houve estas provações. E Paulo diz: eu tive como uma coisa necessária, eu senti necessidade de primeiro exortar os irmãos para que preparassem uma bênção, um benefício que já foi anunciado, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. Não tem segunda intenção nessa administração em benefício dos pobres da igreja. No versículo 6, segundo aos Coríntios 9:6, ele diz: e digo isto, que o que semeia pouco é cultura bíblica, instrução pastoral, apostólica.
O que semeia pouco, vai colher pouco. É justo a proporcionalidade. O que semeia pouco, vai colher pouco. O que semeia em abundância, vai colher em abundância. No versículo 7 ele diz: cada um contribua conforme o propósito do seu coração, sem constrangimento, sem tristeza, sem nenhuma outra intenção a não ser ajudar o próximo e glorificar a Deus, ajudar o irmão e honrar o Senhor. Meus irmãos, eu costumo dizer, eu digo muito, porque eu prego muito, eu falo muito, eu gravo muito. Eu costumo dizer, nós bem que deveríamos ser melhores. Eu deveria ser um cristão melhor. Você deveria ser um cristão melhor. Nós deveríamos ser cristãos melhores. Porque nós temos, meus amados irmãos, as peças mais bem inscritas, as peças mais bem produzidas por homens cheios do Espírito Santo. Nós temos o testemunho maravilhoso prestado por mulheres cheias do Espírito Santo. Jesus havia sido morto e sepultado, tinha se passado a parte final do dia sexto, tinha se passado o dia completo, o dia sétimo, e no oitavo dia, que na época não se chamava domingo, domingo vem de domini, o domínio do Senhor. Alguns fazem uma associação com domingo, lá com não sei com quem. Mas a verdade é que domingo, o dia oitavo, que recebeu este nome, a semana ficou sendo segunda sem primeira. Não tem a primeira-feira. A primeira-feira não aparece. Tem domingo, o Domini, o dia do Senhor. Domini, dia da ressurreição. Domini, dia da ressurreição. Domine, domínio Dei, o dia do domínio do Senhor. Aí tem a segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e o Shabat, o descanso. Na aliança judaica, o Shabat era obrigatório para todo judeu e continua até hoje. Se é judeu e não aceitou Cristo, tem a obrigação de guardar o sétimo dia. Se não é judeu e quer guardar o sétimo dia, está praticando asneira. Não temos aliança com Moisés. Nossa aliança é com Cristo. Muito embora estejamos fundamentados na doutrina do Moisés, ou na lei, nos profetas e nos salmos, mas nossa aliança é com Jesus e não com Moisés. A aliança de Israel era com Moisés e posteriormente seria, ou será, com Jesus. Mas as mulheres foram no dia oitavo levando especiarias e trouxeram a notícia da ressurreição. Nós deveríamos ser cristãos melhores porque temos a palavra de Deus. A perfeita revelação, não é melhor revelação, é a perfeita revelação. A única revelação de Cristo na sua perfeita condição
nasceu, cresceu naturalmente. Nascimento natural. Muito embora a concepção tenha sido milagrosa. Nascimento natural. Como qualquer mulher tendo um parto. Assim foi Maria. Vida natural. Cresceu como qualquer criança, desenvolveu até chegar ao homenzarrão. Serviço de acordo com a lei. Jesus serviu de acordo com a lei. Ofereceu sacrifício. Na infância, ao nascer, foi apresentado, teve todos os sacrifícios, foram feitos, foi circuncidado. Tudo conforme a lei. Crescido, começou a pregar o Evangelho, as boas novas. Salvação é para todos. Salvação é para todos. A promessa foi feita. Em ti serão benditas todas as famílias, ou nações, ou pessoas da terra. Só não é abençoado se não quiser. Se quiser, a promessa está de pé. Então, meus amados irmãos, aquela igreja tinha necessidade. E Paulo diz: cada um faça conforme o seu coração. Não faça com tristeza. Não demonstre competição. Ai, fulano doou, eu tenho que doar. Não, é conforme o coração. Porque Deus ama a quem dá com alegria. Era dádiva, doação, donativos e não empréstimo. No versículo 8 diz: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Toda a graça. O sujeito, cheio de amor pela igreja e pelo Senhor da igreja, doava. E é claro, nosso Deus, na sua justiça, na sua justeza, recompensava. É a palavra. Deveríamos, sim, eu estou em dívida e você também. Deveríamos, sim, ser cristãos melhores. No versículo 9 diz: conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer. E multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais. Para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Aquela atitude de corações consagrados, doando o que era possível e necessário para uma igreja necessitada, teria ressonância na glória, teria ressonância nos céus. Aquilo chegaria, assim como o anjo do Senhor disse ao Cornélio: as tuas esmolas e as tuas orações têm chegado diante de Deus como um memorial. A atitude da igreja em Corinto seria um memorial diante do Senhor de prazer em ajudar o outro, de desprendimento das coisas materiais e de empatia com o sofrimento alheio. Eu deveria ser um cristão melhor. E você? Eu, mesmo tendo tão pouco, abra a mão. Deus não deixa faltar.
Eu deveria ser um cristão melhor. Nós vamos orar, meus queridos irmãos. Vamos suplicar a bênção do nosso Deus. Vamos suplicar a bênção do Senhor. E hoje eu quero fazer uma oração específica pela irmã Valdelice, pelo seu lar, pela sua família. Valdelice congregou comigo na terceira etapa do Conjunto Ceará, depois se mudou para Barra do Ceará e lá ela vive servindo a Deus. Perdeu o filho, um dos filhos que congregou conosco, mas tem o filho, tem netos, tem a nora, tem a família. Vamos orar por ela, orar por eles, suplicar pelo Nixon e pela sua família, sua mãezinha, a irmã Valdelice, a Dorinha para os íntimos. Bendito Senhor, Pai Santo, que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela tua bondade, pela tua graça, pela tua ajuda. Obrigado, meu Senhor, pelo teu grande amor, meu Senhor, manifestado na pessoa de Jesus. Obrigado, meu Senhor, pelos nossos ouvintes, ajudadores e intercessores. Obrigado pela nossa congregação. Continua conosco, Senhor, abençoando e guardando os meus irmãos na tua igreja. Guarda a liderança da igreja, toma em tuas santas mãos toda a direção, meu Senhor, do teu santo trabalho. Amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor da glória, ajuda-nos, guarda-nos. E agora, meu Senhor, eu te apresento a irmã Valdelice, o Nixon, sua esposa, seus filhos. Ó Deus, guarda os nossos irmãos, guarda, Senhor, os familiares da irmã Valdelice, do Nicolas. Guarda, Senhor, a família dela, os familiares dela e dele. Guarda eles na tua santa presença, ajudando. Te louvamos pela vida dela, pelas vitórias dela, pelos sofrimentos, Senhor, que tu tens dado vitória e graça à tua filha. Continua com ela, continua conosco, Pai. No maravilhoso nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e a graça do Senhor repouse sobre vós. Se o Senhor permitir, a gente volta. Amém.